Vamos lá. Vamos destrinchar um pouco desse assunto. Quando que começou a ideia de você começar com esse projeto da Made for Speak? Como vocês idealizaram? Você e o Espina sentaram, Tá, conversaram? tá, Que foi a pegada do estúdio? A gente quer que você conte desde o princípio da ideia. tá. Foi uma conversa, brincadeira dentro de um carro, mano. Né, tava eu e o Espina. E eu tinha um amigo que ele mora no Rio. Eu tenho um amigo ainda, né? Ele tá vivo, eu tenho ainda. Ele mora no Rio. Só que teve uma fase da vida dele que ele quis vir pra São Paulo e ele trabalhou comigo na Made. Só que a profissão dele nada a ver. O cara era formado em advocacia e tal, mas ele falou, cara, cansei, eu preciso espairar um pouco e tal. Falei, vem pra cá, faz o seguinte, cuida do meu Instagram, tó, tira umas fotos todo dia aí, vai pondo aí, eu te dou um troco por mês, e aí você fica pra cá. E ele ficou pra cá e tal, e ele cheio de umas ideias, algumas malucas e algumas deram certo, tipo do Made for Speak. Ele tava dentro de um carro indo pra algum lugar, talvez um evento, eu não lembro, mas eu lembro que era à noite. E aí ele começou a dar essas ideias. Ele falou, cara, ele falou, vocês conhecem muita gente, vocês estão, tipo, por trás de tudo, vocês conhecem bastante gente, tem papo bom, conversa legal. Vocês não faz um podcast, cara, não sei o que, assim. Aí a gente, mano, você tá louco, velho. Para, e nunca que a gente tem essa, né? Não tem como a gente fazer isso. O cara tem que ser tipo um jornalista, alguma coisa. Tem que ter, imagina, velho, do jeito que a gente conversa e tal. E aí vai vindo, mas tá, se fosse fazer qual que era o nome, vai daqui. Aí os caras começaram a dar um nome. E aí na época eu falei, cara, podia ser Made for Speak, né? Feito pra falar. Que a gente chega, né, no mesmo conceito do feito pra rua, enfim. Aí os caras, porra, muito foda e tal. Aí o Espina falou, mano, eu vou fazer uma logo só por zoeira. Aí no dia seguinte ele fez uma logo lá, né? Eu falei, mano, faz assim, risca o street e coloca tipo Speak em cima, se não tivesse pichado. Aí ele fez umas 3 opções lá, a gente achou aquela mais da hora que a gente usa até hoje. E aí falou, vamos. E aí decidimos, na época eu falei com os meninos da Auto Super, falei, meu, eu tô com uma ideia de fazer assim, vocês topariam o primeiro episódio com a gente? Ele falou, demorou, vambora. Aí eles fizeram o primeiro episódio com a gente tem muita amizade com o Edu da Full Power, e aí a gente falou com o Edu, tal, Edu, como que é a sala aí, tal, ele falou, Robinho, porta é sua, a casa é sua, velho, entra, faz aí o que você quiser, só faz o seguinte, o operador lá que mexe na mesa, ele é meu funcionário, se você quiser falar com ele, paga ele por fora, ou leva alguém que você conheça, alguma coisa e pau. Aí eu pagava pro menino que já tava acostumado com o equipamento, falei, não vou levar alguém de fora aí, meu. Combinei com o menino lá, a gente pagava por episódio pra ele, e ele operava a mesinha pra gente lá, e cara, todos aqueles anos a gente ficou lá na parceria com ele em troca de permuta, né? Então a gente, nos episódios aparecia tudo, os cursos da Full Power que ele tinha, que tem até hoje, né? Então ficou mais ou menos nisso. E aí fizemos o primeiro, gostamos, achamos legal, pô, que da hora, velho. Ficamos conversando, falamos de carro. É muito E, bom, né, porra, legal demais, cara. E aí a gente entrava nos assuntos. O que eu falei pro Espina? Eu falei, cara, não pode ser mais do mesmo, né? Então vamos fazer diferente dos podcasts. Vamos trocar uma ideia de outras coisas. Vamos falar, né, de carro, óbvio, não pode faltar. Mas vamos tentar entrar na vida do cara. Tipo, pô, o que você faz depois que você sai na Auto Super? Você cozinha? Você, sabe, vamos, né, dar mais detalhes dessas coisas. E a gente começou no dia da Auto Super lá. A gente foi falando, eles foram falando de coisas que foram acontecendo com eles em viagem, de zoeira, de um zoando o outro. E aí, pô, foi legal, né? Óbvio que deu uma audiência muito boa, porque a gente pegou um canal grande, que os caras fazem um story, já traz um público grande pra gente, né, no dia lá. Só que foi legal, foi indo, foi muito bacana, sabe? Foi muito legal, a gente gostava muito. Tem vontade de voltar. Mas e como que funcionava a logística? Vocês iam atrás dos convidados, vocês traziam, e questão de custo, vocês dividiam, o YouTube tava remunerando o suficiente? Não, eu e o Spina arcava com tudo. Então o que a gente fazia? A gente bancava a diária do estúdio, a gente não tinha, trocava pela permuta lá, do coisa, mas no final das contas, a permuta pro Edu era o de menos, né? Ele, basicamente, é só para não falar, usa de graça aí, sabe? Mas literalmente era isso, tipo, fica à vontade aí, usa tal. A gente só fazia a divulgação da sala que ele alugava tal e tudo mais. Mas os custos era eu e o Espina. Então a gente passava, quem vai e tal, beleza, vamos lá ver que o fulano manda um cardápio de um lugar pro fulano comer. Então os primeiros episódios, os primeiros 5, 6 episódios, a gente bancava comida do bolso, tudo do bolso. Então assim, ó, cada episódio custava pra gente pelo menos uns R$300. Porque a gente não tinha a sala. Senão hoje, sei lá, deve ser mais uns R$600 a diária, né? A gente sabe bem. Entendeu? Então a gente bancava do nosso bolso, eu e o Espina, e fazia a diária. Depois do 5º episódio, a gente arrumou um parceiro,
que fornecia lanche pra gente, hambúrguer. E aí o cara mandava pra gente um lanche pra cada um, mandava o cardápio pro participante que ia vir e tal. Mas a bebida a gente sempre bancou do bolso. Depois de um tempo, o que vinha do YouTube até que, tipo, vinha uma graninha assim, mas de longe não pagava, sabe? Tem muita view, velho. Pro YouTube pagar isso aqui pra você tem que ter muita view. Tem. É brabo, sabe? É brabo. Então assim, ó, pra falar de números, em um ano aí, não sei se tem um ano redondo ou quase um ano, eu acho que vamos falar um ano, desse um ano que a gente produziu, deve ter dado 7 mil reais. Em um ano. A gente gastou muito mais que isso. E lógico, deslocamento, consumo das bebidas. Óbvio, voltou um dinheiro. Legal, porra, pra caramba. Mas foi esse tempo Não é aí. proporcional, né? E se a gente for falar aqui, qual foi o convidado mais bacana que vocês levaram lá? De view? Não, tanto Ou de de view conversa? como de conversa. Cara, de conversa legal, teve o que eu falei pra vocês do Cacá Bueno, foi uma conversa muito boa. O do... Como que é o nome dele? O Cássio Cortes também dá um papo muito legal. O cara é um gênio de Fórmula 1. Você começa a conversar com ele de Fórmula 1, cara. O cara é de pista, de corrida, de vivência, muito legal. A gente levou o Barata, que também é um papo legal de pista, sabe? Do flat out. Eu posso estar esquecendo um monte de nome, foi bastante gente, mas a época que a gente levou a primeira vez o Alemão da Carve e o Toretto foi muito engraçado, sabe? Foi um papo engraçado, porque tem o papo cabeça, de você aprender, né? Igual foi os caras de pilotagem, essas coisas que a gente aprende, absorve muita informação e é legal. E tem o papo engraçado, que tem que ter tudo, né? Então, o papo engraçado, eu diria que foi eles. Foi mais o Alemão da Caravan, o Toretto. Deve ter tido outros também, mas eu não vou lembrar agora de todos. E teve algum que foi mais difícil de desenrolar? O do Arthur foi legal a primeira vez, foi bem engraçado. Fala muita besteira, a galera adora, né? Foi legal também. E teve algum que foi mais difícil de desenrolar? Se não quiser, não precisa nem falar o nome da pessoa, mas só pra gente... Cara, não, teve, porque assim, a gente... esse foi o João, que era o menino que deu a ideia do podcast, ele cuidava de entrar em contato com as pessoas. Então a gente passava o contato, então as pessoas que eu conheço que tinha mais intimidade, o Espina com as pessoas que ele mais intimidade, falava assim, ó, quer participar? Não, quero. Então tá bom, eu vou pedir pro menino que trabalha com a gente te chamar e combinar tudo. Aí passava pro João, até porque eu e o Espina já tinha uma profissão pra fazer, trabalhar o dia inteiro corrido, então a gente deixava pro João, que tinha um pouquinho mais de tempo, cuidar. E aí ele chamava as pessoas pra vir, combinava alimentação e tudo mais. Nessa, ele chamou um cara que trabalha com avaliação de carro, essas coisas e tal. O cara, assim, ó, uma gente boa demais, assim, um cara muito legal e tal. Só que eu acho que talvez não rendeu um papo tão legal por falta de conhecimento do cara, da gente, do cara. Né? Tipo, também por ser dois mundos diferentes, né? A gente não conhecia ele e ele fazia muita avaliação de carro. Então rolou um papo, mas o que acontece? É perfil de pessoa, não adianta. Tem pessoa que você fala, o cara fala o podcast inteiro, que sou eu. Exatamente. O cara mais fácil de entrevistar. Somos dois, então. Você fala pistão, eu te dou uma aula do começo ao fim, sabe? Então deixa falar que fala. E você não fala só de carro, né? Você fala de tudo. Se deixar... Tudo. E tem cara que você fala... E tem cara que você fala, meu, que carro que você gosta? Corsa. Por quê? Nossa, é legal. Isso mesmo, velho. Nossa, é assim mesmo. Então, assim, não é culpa do cara, é o perfil do cara. Aí a gente começou a entender, entendi. Então, assim, quando for um cara que a gente acha que é assim, vamos pôr ele em duplinha com alguém? Talvez, né? Aí vai aprendendo. É experiências que você vai... loucura. Inclusive, galera, uma vez eu entrevistei uma pessoa também, e eu lembro que a entrevista... Antes, a galera fazia um formato diferente, né? Eu colocava a pessoa sentada aqui, o carro atrás, tal, câmera ali, microfone. Cara, eu lembro que eu tinha um roteiro que era assim... Sua apresentação, meu nome é fulano, tenho tantos anos, tá bom. Qual que é a história do carro? Eu trabalhava no... Era assim, eu lembro da entrevista toda. Eu trabalhava no desmanche, comprei o carro pra fazer Uber, mas não fiz. Tá. Qual que foi o melhor momento com ele? Todos os dias. Tá. Pior momento? Não teve. Tá. Problemas crônicos? Nenhum. O que você fez no carro? Suspensão ar e roda. Tá bom. Recomendo comprar um desses? Sim. Acabou o vídeo. Eu queria começar a ser um pouco mais assim. Cara, com um teaser, tipo que eu fazia uns teaser na época, deu 3 minutos. Bom, mas enfim, pra gente não fugir do assunto, vamos manter o foco aqui. É que não é o perfil do cara falar, não tem intimidade. É lógico. Tem uma câmera na cara do cara, ele se retrai. Cada pessoa, não tem jeito. Tem gente que é mais na dela. É isso e mesmo. por que a Made for Street, ou melhor, a Made for Speak acabou? A gente terminou porque, assim, a minha demanda, tipo, ficou ainda praticamente igual. Mas a demanda do Espina começou a aumentar um pouco. De trabalho e tudo mais. E aí, abdicar da quarta-feira pra ele começou a ser um pouco mais difícil. E aí, a gente sentou e falou assim, cara, isso aqui precisa dar um pouco mais de dinheiro pra ele poder, de repente, descartar algum trabalho que ele teria naquele dia,
que daria grana pra ele, ou pagar um substituto, não descartar o trabalho, mas ele pagar alguém pra fazer a diária naquele dia. Porque assim, a gente chegava lá, o Made Power Speak começava às 7 horas. A gente tinha que estar lá às 5 horas. E aí preparava tudo, porque a sala usava pouco, então a gente tinha que chegar, às vezes tinha que dar um talento na sala, arrumar alguma coisa, o menino entrava, testava tudo. Aí o Espina posicionava as câmeras do jeito dele, subia o que ele queria na TV lá. Aí o convidado chegava, a gente trocava uma ideia, tinha uma entrevistinha antes. Até se você quiser eu disponibilizo. Tem uma cartinha que a gente bolou, eu e o Espina, pra mostrar pro cara, tipo assim, ó, cuidado com o que você vai falar, você pode você mesmo se complicar, você tá ao vivo, você tá, não é uma coisa que dá pra ficar cortando depois, já falou, alguém printou a tela, gravou, cara, o peixe morre pela boca, então toma cuidado com o que você vai falar. Aí a pessoa assina. E aí a pessoa lê, assina isso, ou muita gente só lia e tal, e aí a gente conversava antes, cara, tem algum papo que você não pode falar? Tipo, tem um assunto que a gente não pode tocar? Ah, não queria falar assim, beleza, no chat você sabe que vão perguntar. Porque é uma polêmica, é isso? Vão perguntar, o que eu faço? Ignoro, falo, na hora você decide, você fala ou dá uma barrigada, escorrega. Aí a maioria fala, deixa rolar, vamos ver. Aí na hora lá, às vezes o cara tá empolgado, ele fala do assunto e avisamos, entendeu? Então toma cuidado. Então tinha essas coisinhas assim. E aí parou por grana mesmo, cara. Porque não era... O da gente bancar, beleza. Era legal, divertido, então a gente usava como uma diversão. Mas aí o trabalho na parte dele, na minha também demanda um pouco mais, na parte dele demandava mais, e aí falava, bom, pagar do bolso e ainda perder do outro lado, aí embaçado. Então a gente ia buscar patrocínio alguma coisa, acabamos parando. Aí teve um episódio final do ano, você viu que foi 10 ou 12 horas, sei lá, não lembro, 10 horas. Tá, no último agora, né? O último, foi final de ano. Vocês fizeram alguns especiais, mas eu lembro do encerramento, esse eu assisti. Que vocês explicaram tudo, inclusive, galera, tudo isso que ele tá falando, ele falou naquele episódio. Tem aí no canal. Vou até já emendar, tipo, o final da pergunta do nosso amigo Jefferson. Pretende voltar um dia? Ou só em... Não, pretende, vai, acho que não acabou, não tem. A gente acha que um dia pode voltar. A gente só precisa sentar depois de novo. Pra valer a pena fazer de novo, a gente precisa do patrocínio. Viver do YouTube pra podcast não vai dar. Enquanto a gente não vira um Flow da vida, um Podpah, alguma coisa assim, não dá. Então, a gente precisa de patrocínio. Então, que a gente chegou a mandar pra algumas pessoas falaram, beleza, aprovou. A gente sentou e falou, se eu conseguir tirar X e você X, eu e o Espina, né, X pra cada um, para perder um dia da semana, a gente volta. Senão, não volta. Então a gente até arrumou 2 patrocínios, precisava mais 2 pelo menos, ou 3, talvez com com valor menor, alguma coisa, para poder fazer. Mas aí foi, sei lá, não vou falar preguiça nossa, mas acabou caindo na rotina do dia a dia, a gente abandonou. Mas a gente pretende voltar um dia, conversar de novo, arrumar uns 4, 5 patrocinadores, vai embora. Porque aí o patrocinador banca aquele dia, né? E aí a gente pode trazer quem quiser, entendeu? Sim. Eu não preciso trazer polêmicos para poder me gerar dinheiro. Eu posso realmente trazer uma pessoa que talvez no dia não dê view, mas que dê uns cortes legal depois. Que é o que depois carrega pra view. Uma pessoa que talvez tenha um conteúdo bom para falar de algum produto do meu patrocinador, entendeu? Então dá para fazer isso aí. Okay. O próprio patrocinador às vezes indica alguém que ele patrocina outra pessoa e a gente traz para trocar ideia. Então voltaria se fosse isso.